O mundo antigo trouxe inúmeras contribuições para o desenvolvimento da sociedade humana contemporânea. Mas, observando de perto a história, também descobrimos inúmeras curiosidades históricas que muitas vezes não nos foram ensinadas na escola. E tal vermos algumas delas. Esse é o canal Tecnodicas e você está assistindo ao quadro Conta Outra História. Pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito são estruturas antigas de alvenaria construídas pela civilização do Egito Antigo. Você talvez não saiba, mas a maioria delas foi construída como túmulos para os faraós e seus consortes durante os períodos do Antigo e do Médio Império. As pirâmides egípcias mais famosas são aquelas encontradas na necrópole de Gizé, nos arredores da cidade do Cairo. Várias das pirâmides de Gizé estão entre as maiores estruturas já construídas na história. A pirâmide de Quéops, em Gizé, é a maior pirâmide egípcia, cuja altura original chegava a mais de 140 metros, o equivalente atualmente ao tamanho aproximado de um prédio de 45 andares. Essa é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda permanece até os nossos dias. Mas, se as pirâmides são sepulturas, por que elas são tão grandes? Os arqueólogos encontraram restos de 41 pessoas enterradas ao lado do faraó Ahá. Alguns deles são de crianças que não morreram por causas naturais, mas sim parecem ter sido estranguladas até a morte. O sucessor de Ahá, Djer, foi ainda mais longe. Ele tinha 300 pessoas enterradas com ele. A explicação é que, como os antigos egípcios acreditavam na vida após a morte, quando o faraó morria, alguns dos seus servos eram mortos e sepultados junto com ele, e até mesmo alguns animais eram enterrados juntos. Embora não se tenha certeza, muitos historiadores afirmam que essa prática só foi realizada durante a primeira dinastia dos faraós. Togas romanas. A toga era uma peça de vestuário característica da Roma antiga. Apesar de hoje elas serem muito comuns em festas à fantasia, as togas não podiam ser usadas por qualquer um na Roma antiga. Elas só podiam ser vestidas por cidadãos romanos. E os padrões e cores que elas apresentavam tinham significados específicos, correspondendo a determinadas hierarquias da sociedade da época. Além disso, as togas normalmente eram feitas de lã e tinham um formato semicircular, e eram dobradas e enroladas seguindo um complexo sistema. Grécia Antiga. A palavra democracia tem sua origem na Grécia Antiga, sendo demo igual a povo e cracia igual governo. Este sistema de governo foi desenvolvido em Atenas, uma das principais cidades da Grécia Antiga, mas, apesar disso, estima-se que entre 40% e 80% da população da antiga Atenas era composta por escravos. Grécia Antiga e carne nobre. Você talvez se surpreenda, mas uma das carnes consideradas nobres na antiga Grécia era a carne de cachorro. Ela costumava ser consumida em ocasiões festivas. No dia a dia, dava-se preferência ao javali, ao veado, lebre, raposa e porco-espinho, mas em ocasiões importantes, a carne de cachorro era muito apreciada. Povos bárbaros. Quando você ouve falar em bárbaro, talvez pense em alguém violento ou em figuras terríveis, tanto reais como fictícias. No entanto, a grande verdade é que essa ideia está completamente errada. O real significado do termo bárbaros é aqueles que não falam grego. Ou seja, não era preciso matar pessoas inocentes ou destruir cidades inteiras para receber esse título. Bastava não falar grego. Porque os gregos antigos consideravam que o modo como os estrangeiros conversavam entre si se assemelhava a um balbuciar, algo como
daí os apelidaram de Barbaroi ou Bárbaros. O Big Bang. Quando você vê essa imagem, sem dúvida pensa: ah, esse é o grande relógio Big Bang. No entanto, o nome Big Bang não se refere ao relógio, mas sim ao sino que fica dentro do grande relógio. Essas foram algumas das curiosidades históricas. Se você lembra de alguma, deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, curte. E se gostou do canal, inscreve para não perder os próximos vídeos.